Olá, meu nome é Fernanda Simoneto. Eu me chamo Maria Eduarda Welter. E essa aqui é mais uma edição do podcast do Caderno 2. Hoje, com mais uma edição do Caderno Autoral, espaço dedicado aos artistas autorais da URGS. Dessa vez, a nossa conversa é com a Valentina Ritter Hickman, estudante do curso de Realização Audiovisual da Unicinos e diretora do curta Apenas para Registro, que foi escolhido como o melhor filme pelo júri da crítica no 50º Festival de Cinema de Gramado. Tá, Valentina, primeiro, obrigada por estar aqui com a gente desde que a gente viu o teu curta. Foi muito legal, assim, a gente se interessou muito pela história. Então, para começar, se tu puder contar um pouquinho sobre como foi a realização do teu curta. Primeiro, obrigada pelo convite, gurias. Eu tô muito feliz de estar aqui, é uma coisa muito nova pra mim. Mas, enfim, sobre, então, a realização desse meu curta, ele começou como um trabalho da faculdade, na verdade, né? Para a cadeira de cinemas experimentais do curso de cinema que eu faço, e meio que partiu daí como uma coisa totalmente despretensiosa, assim, era só um trabalho que no fim a gente até fez uma exibição assim com os nossos colegas de todos os trabalhos, mas eu já sabia da existência desse trabalho desde o início do curso, assim. Então, desde lá, eu já sabia que eu queria fazer alguma coisa com essas filmagens do meu pai, que eu desde criança ouço minha família falar de que meu pai gravava muito e que a gente precisa reassistir, fazer um compilado dos melhores momentos. Então eu sempre tive muito isso na minha cabeça, e quando eu vi essa oportunidade de fazer uma coisa diferente assim com esses vídeos, não só um compilado, como minha família diz, ou só mostrar eles crus assim na tela, eu comecei a mexer neles e procurar essas fitas. As que eu, no caso, encontrei já estavam digitalizadas, então facilitou o trabalho, porque digitalizar fita é uma coisa um pouco complexa, né? Então eram uns 6 DVDs, assim, já digitalizados de fitas, e tipo, de mais de 2 horas em cada, assim, e de coisas de família, de viagens do meu pai. E inicialmente eu ia fazer um vídeo quase que comparativo, assim, de, tipo, minha família antes e daí hoje em dia, e eu ia botar vídeos deles hoje em dia e fazer isso, assim. E quando eu achei o vídeo específico ali do meu pai falando pra câmera, né, eu tive certeza de que eu ia usar aquilo como uma linha, assim, pro filme, porque eu sempre achei muito interessante de como ele não entende de nada de cinema, mas é muito engraçado como ele entende, sim. Dá pra ver, assim, que ele tem muito claro na cabeça dele o audiovisual, assim, o pensar o audiovisual, a imagem, e coisas que eu só aprendi na faculdade, depois de ter entrado no curso. E quando eu achei aquele vídeo, eu comecei a montar, assim, inicialmente juntando, né, essas coisas de outros momentos e tal. E meu pai não esteve no processo, tipo, em nenhum momento ele foi pego de surpresa, assim, a primeira vez que ele viu foi meio que eu mostrei pedindo a aprovação dele se eu podia de fato mostrar aquilo pros meus colegas, mas como era tudo um trabalho e tal, ele sempre foi muito tranquilo, assim, tipo, tá, né, 10 coleguinhas ali, tudo bem. E aí, então, enfim, às vezes as pessoas me perguntam, né, tipo, teu pai tava junto, né? E não, na verdade não. Até tudo isso acontecer, ele só, tipo, não tava vendo que podia ter chegado aí, nem eu, né? Muito menos. Mas eu meio que fui por conta, assim, isso foi em 2000 não, foi 2021, foi ano passado, né? Então, e era um momento bem conturbado, assim, da minha vida, que era o que eu mais tava... A época que eu mais me ocupei na vida, e é muito engraçado ver como eu fiz isso nesse momento, assim, também.
Sim. E como que foi esse processo de montagem? Porque a gente vê que são gravações diferentes, fitas diferentes, e tu falou que são mais de 2 horas em cada fita, né? Então, como que tu chegou dessas 2 horas de cada fita para, tipo, 15 minutos? Sim, 15 minutos. E a primeira versão, o trabalho mesmo que eu apresentei, tinha 18 minutos. Eu diminuí. Mas foi bem complicado porque eu, na real, entrei numa obsessão quase assim de querer botar todo mundo da minha família no vídeo. Eu via, assim, cada trechinho das minhas tias, meus primos, da minha irmã, meu pai, eu ficava, não, porque eu preciso pôr. E foi indo, tava com 18 minutos. E foi bem... Eu fui muito numa intuição, assim, não foram escolhas técnicas, assim, e eu acabei usando até essa coisa da sobreposição para poder botar mais, né? Claro que tem toda uma questão muito mais estética, muito mais conceitual da sobreposição, mas em parte também muito por isso, assim, porque era muito material, e fazer essa seleção, por isso que eu acabei me baseando muito nesse vídeo dele falando com a câmera, porque eu fui pegando algumas ideias e aí eu ia lembrando de vídeos que eu já tinha visto. Isso aqui pode encaixar nesse momento e tal. E coisas bem sutis, assim, que eu acho que poucas pessoas às vezes até percebem ligações, assim, de tipo, meu pai fala tal coisa, daí aparece tal coisa. Mas muitas delas são propositais. Mas é legal, assim, também não deixar claro, né, eu tenho algumas amigas que de vez em quando eu conto, assim, uma coisa a mais, elas ficam, meu Deus, eu nunca tinha percebido. Então, foi bem complicado fazer essa seleção, mas eu me guiei muito por isso de pegar um pouquinho de cada familiar, enfim, vendo ligações, assim. Eu queria muito incluir minha mãe, né, então tinha muito disso, de que todas as gravações que era meu pai que gravava minha mãe, eu sempre queria pôr, né? E minha irmã, na outra versão, aparecia bem mais, nessa não tanto. Mas também tinha bastante disso, assim, de querer botar eles, assim, na tela, né? Sim. E você comentou que o curta foi feito em 2021. Quanto tempo que demorou desde o momento que tu pensou em fazer ele até terminar? Eu acho que foi consideravelmente curto esse tempo, assim, né? Era um trabalho de um semestre, mas acho que a gente só deve ter sido apresentada a ideia do trabalho, sei lá, por agosto e tinha que entregar em novembro. Então era tipo uns 2 meses, assim, que eu tive pra fazer tudo. Tipo, e como eu falei, foi um semestre que eu tava bem ocupada, então... Mas era como o que eu gosto mesmo de fazer é a montagem, não era um problema eu ter que fazer isso, sabe? Então, mesmo sendo um curto espaço de tempo pra eu fazer, eu sempre gostava muito, assim, e tava sempre muito... Porque era sempre muito material novo, né? Como eu tava falando, era muita coisa. Então, sempre descobria uma coisa nova que explodia ideias na minha cabeça. Mas foi rápido, assim, tipo, considerando o tempo de outros curtas, né? Da produção, eu digo. E eu acho que meu microfone tá desligado. Oi? Ah, não. E como que foi a recepção, tipo, dos teus familiares, assim, em relação ao curta? Eu acho que eu mostrei pra eles logo em seguida, assim, ano passado, né? Logo que eu tinha terminado. E eles gostaram muito, assim, tipo... eles sempre me apoiaram muito, assim, nessa questão de fazer vídeo e tudo mais. Porque eu sempre fui de gravar a minha família, assim como meu pai. Só que eu não sabia que meu pai fazia isso e eu comecei a fazer. Então foi uma coisa bem... um destino, assim. Então, minha família sempre soube que eu tinha esse gosto antes de entrar na faculdade de cinema. Eu fazia aqueles vídeos, tipo, viagem de família e tudo mais. E quando eu trouxe mais ainda isso da minha montagem junto dessas gravações do meu pai, que aparece eles, aparece minha mãe e tudo mais, eles gostaram bastante, assim. Eu lembro, a gente mostrou na casa da minha avó, todo mundo viu e tal. Foi um dos poucos momentos que a gente conseguiu juntar todo mundo. E sempre me apoiaram muito, assim. Mas, tipo, quando isso aconteceu, a gente não tinha nem ideia que ia chegar
Festival de Gramado, né? Então, a minha família foi uma das primeiras que eu contei quando ainda era sigilo. E a gente saiu pra comemorar, tanto que eu nem imaginei que eles iam se mobilizar assim pra ir, né, no festival. Tava quase toda a minha família lá no festival. E pra mim é muito, muito legal, muito importante que isso eu falei bastante, assim, da parte do meu pai, que por ele não entender sobre cinema, não tá nesse meio, né? Ele é contador, então, tipo, ele não é muito ligado. Apesar de que ele tem um lado artístico, mas ele não é 100% isso, né? E, então, pra mim, sempre foi muito importante que a minha família visse o meio que eu tô pra, tipo, entender a importância, assim, né? Porque mesmo minha família é muito artística, assim. Então, todo mundo entende, assim, o valor da arte, da cultura e tudo mais, mas é bom que eles veem de verdade, porque ninguém na minha família tinha ido pro lado do cinema, né? Então, é bom eles estarem presentes nesses momentos pra, enfim, ver de verdade, porque às vezes só a gente contando as experiências não é suficiente, né, pra explicar. E sobre Gramado, que tu começou a falar, como é que foi o processo de inscrição no festival? Pois é, porque ali no CRAVE, o colegiado seleciona, acho que são 5. Então, CRAVE é O curso de realização audiovisual, isso, da Unicinos. Eles selecionam, acho que são 5 curtas do curso para se inscreverem como curtas universitários em Gramado. E só de ter sido selecionada ali, eu fiquei, tipo, muito feliz. Porque era o colegiado do meu curso, né, escolhendo o meu filme, né. Então, aí, pra mim, eu já tinha comemorado loucamente esse vilo, mas aí quando eu descobri, aí não podia contar pra ninguém e tudo mais, essa foi a pior parte. Nem os teus colegas sabiam? É que obviamente, eu podia tipo, contar. amigos, né, no caso. Obviamente, eu podia, né, sair contando e falar para as pessoas não contarem, mas no dia, assim, eu só contei pra minha irmã e pro meu pai, que eles estavam comigo, assim, na hora. Eu tava só esperando a mensagem, assim, a confirmação mesmo, né? E aí, depois eu ainda, tipo, contei pra mais outras 2 amigas, mas tudo eu deixei pro último segundo, assim, era, tipo, o último dia que dava, que no dia seguinte iam divulgar, e agora eu posso contar pra mais pessoas. Mas dá pra contar, né? Mas tem essa coisa de sigilo e foi legal, assim, guardar um pouco pra mim essa coisa antes de, tipo, todo mundo ficar sabendo, né? Sim, sim. E numa entrevista, acho que pra TVE, tu falou que o filme é uma espécie de carta de amor dos teus pais. Como que tu se sente em ter eternizado esse sentimento dos dois, essa história dos dois? Querendo ou não, já estava eternizado pelas filmagens do meu pai em si. Eu, tipo, acho que eu não precisaria ter feito isso pra... A gente já tinha percebido, assim, essa coisa quando a gente assistia. Meu pai dava zoom na cara da minha mãe, sabe? Tipo, esse tipo de coisa. Quando eles nem estavam juntos ainda nas viagens. Tipo, várias pessoas em volta e ele dando zoom na cara da minha mãe. E aí... Mas é muito, muito legal, assim, tipo... Porque, querendo ou não começou necessariamente por causa disso, foi se transformando, né? E é uma das coisas que eu sempre digo que, mesmo pra mim, mas principalmente para as outras pessoas, o filme muda. Todas as vezes que eu assisto, eu vejo coisas diferentes. Então, digamos que no momento que eu disse isso, pra mim era mais sobre isso. Hoje em dia não é que não seja tanto, mas tem muitas coisas, assim, que pra mim envolvem o filme. Mas é bem... Não sei explicar, assim, porque é bem... Eu não tenho muitas palavras, assim, mas, tipo... obviamente, o foco acaba sendo muito a minha mãe nesses momentos. Mas por exemplo, o vídeo do meu pai falando, ele não tava com a minha mãe ainda. Então, o que eu acho mais legal sempre é pensar que são coisas que dialogam de momentos diferentes da vida. Tem mais de 20 anos de diferença, alguns vídeos, assim, e que mesmo assim eles conversam. E então, mesmo sendo uma carta de amor aos meus pais, à minha mãe, assim,
às vezes não é tanto pra isso, sabe? Tipo, às vezes é muito mais sobre meu pai, ou sobre o momento que eu fiz o filme. Então é legal, porque eu sei que tanto eu quanto meu pai, a gente tem dificuldade de se expressar, assim, tipo, num geral. E então é muito legal que eu consigo ver que, de certa forma, minha forma de se expressar de fato é por esses vídeos, e de como meu pai também tinha isso. E que a gente conseguiu, tipo, juntar e às vezes não... Isso basta, assim, sabe? Tipo, essa coisa de demonstrar de outras formas. Sim. E mais sobre tua trajetória em si, quando que surgiu essa vontade de cursar cinema? Pois é. Eu nem sabia da existência da faculdade de cinema até, tipo, metade do meu terceiro ano. Como eu comentei antes, eu sempre fiz esses vídeos de família, de viagens e tudo mais. Mas eu não sabia que no cinema existia uma pessoa, a montagem, né? Eu não sabia. Então foi foi várias coisas ao mesmo tempo, na verdade, mas o meu primo me falou da existência do curso e que eu não sabia, daí eu comecei a pesquisar, daí nisso só tinha em São Leopoldo e eu não queria fazer em São Leopoldo, assim, e eu também já estava pensando em vir para URGS e tudo mais, então eu estava nessa dúvida. E aí eu tive um trabalho no colégio que a gente chama de aluno sombra, que a gente acompanha um profissional que a gente gostaria de ser por um dia, e aí, tipo, apresentava o trabalho, né? E aí eu cheguei a fazer com outros profissionais, eu falava pro meu professor assim, tipo, ai, não é isso que eu quero, tipo, né, me ajuda, eu não tô encontrando o que eu quero. E aí foi o Silvio, lá da Anchieta, ele que, ele me perguntou assim, tipo, o que eu gostava de fazer? Tipo, né, o que tu gosta? E aí eu fui falando que eu gostava de editar vídeos, que eu gravava vídeos da família, que era aquilo que eu gostava, assim, sabe, de fazer. E aí ele me passou o contato, acho que foi do Milton, que hoje em dia é o meu coordenador, me passou um e-mail e falou, fala com ele, manda um e-mail, vê o que tu consegue. E aí, inocentemente, né, fui mandando e-mail, e aí eu passei uma tarde com o Gibassis Brasil, que hoje em dia é meu professor, na casa de cinema, tipo, eu assisti ele montando um episódio de uma série. E foi ali, assim, tipo, que eu descobri, ali foi tudo. Que eu descobri que existia montagem, tanto de episódio, de filme, de tudo, assim. Que era uma coisa que eu nunca imaginei, sendo que é muito óbvio, mas enfim, né, muitas pessoas não sabem. E aí eu nem sabia que eram professores, que eram coordenadores daquele curso que o meu primo tinha falado. Então foram muitas coisas que aconteceram, que alinharam. E aí foi o primeiro ano do curso em Porto Alegre. Então pra mim aquilo ali foi decisivo, tipo, tá, é o primeiro ano do curso em Porto Alegre. Levei pro meu pai pra... Quando eles faziam aquelas conversas pra explicar o curso e tudo mais, eu arrastei meu pai, não, porque tu vai ver. Enfim, toda pela questão do dinheiro e tudo mais era complicado, né? Porque eu sempre imaginei que eu ia vir pra URGS. Então, também tinha um pouco disso na decisão, mas, enfim, meu pai sempre foi tranquilo no sentido de se é isso que tu quer, então te dá um jeito, né? Então, foi meio várias pessoas de fora que foram me levando pro caminho, assim, e aí hoje em dia eu amo o meu curso, assim. E o processo de montagem que tu fala que é teu preferido, assim, se tu pudesse explicar ele para leigos, para pessoas que não estão dentro do cinema, que não fazem ideia do que é a montagem. Qual a importância dele? Como é que funciona um processo de montagem? Como é que Montagem, no geral, tu pega arquivos já gravados e, enfim, juntar os planos, não só para que eles façam sentido, tipo, na narrativa, né, de, tipo, sei lá, uma ordem cronológica ou qualquer outra ordem, mas não só na ordem, mas o que a gente mais aprende, que eu acho que eu mais dou valor na hora de pensar na montagem, é muito sobre o ritmo do filme. Então, tu pode dar um ritmo muito mais acelerado, sei lá, filmes de terror, tu consegue criar uma tensão maior. Claro que outras coisas também, né, música e tudo mais. Mas a montagem, eu acho que tem muito essa coisa do ritmo e que tu consegue ver isso depois de estar tudo gravado, né?
é muito sobre poder fazer o melhor com aquilo que tu já tem. E dentro de um set de filmagem, né? Imagino que na faculdade tu tenha tido várias experiências. Tem alguma posição preferida, assim? Uma função que tu goste mais de ocupar? Sim. Agora, no terceiro ano do curso, a gente escolhe 2 especialidades, né? Além das obrigatórias, que é direção, produção e assistência de direção. A gente tem que fazer esses 3. E aí, outras 2 que são... que a gente escolhe das outras alternativas. Obviamente, escolhi montagem. E aí, a outra é direção de arte. Então, é o que eu mais gosto em set de gravação. Eu adoro set, tipo... A ironia é que eu gosto da montagem, que é a parte sozinha depois. Mas eu também gosto muito de set de gravação. E muito mais pro lado da direção de arte. Eu dirigi um curta também esse ano, produzi outro, fiz assistência. E também fiz direção de arte. E o que eu mais gosto é a direção de arte, assim. Toda a parte até antes do set, necessariamente, né? De fazer o projeto, fazer conceito. Eu gosto muito, até porque me liga muito ao design, né? Que é o curso que eu quero voltar a fazer aqui na URGS. Então, quando chega no set de gravação, ter tudo isso, tipo, bem conceituado e planejado, é uma satisfação, assim, chegar e montar o cenário e ter figurino e que aquilo faça sentido não só porque é bonito ou porque eu gosto dessa cor, sabe? Eu gosto muito também dessa parte no set. Sim. E quem são tuas inspirações, assim, dentro do cinema? Ui. Bah. Eu sou bem ruim nisso, assim, de, tipo, ter pessoas e lembrar de nomes e filmes. Quando perguntam, né, qual é o teu diretor preferido? Eu, não sei. Mas eu gosto muito não sei se vocês conhecem, da trilogia Before, que é Before Sunrise. E os 3, assim, tipo, eu sou completamente apaixonada por esses filmes. Pra mim é uma baita de uma inspiração. Eu gosto muito de filmes de conversa, de diálogo. E normalmente, tipo, 2 pessoas conversando. Pra mim, esse tipo de filme não existe erro. E aí, hoje em dia, eu gosto muito dos trabalhos do Eric Romer, não sei como é que fala. Mas que também tem muito disso. É tudo muito parecido, assim, as coisas que eu gosto. Mas eu não tenho muito, tipo, uma pessoa específica ou um filme, esse estilo, digamos assim. Mas como que foi a experiência de estar no festival e estar como premiada, assim? Primeiro não era premiada, não sabia. Sim. Mas de estar lá como diretora de um filme, de um curta que está concorrendo, e depois o momento da premiação, assim, de receber isso. Foi muito bizarro, porque eu acho que eu tava muito anestesiada, assim, dá pra se dizer. Eu não... Óbvio, a hora que eu mais fiquei nervosa foi quando eu tinha que subir pra apresentar o filme, né? Porque eu, na verdade, descobri que eu ia ter que subir no palco um dia antes. Então, não foi muito tempo pra me preparar. E eu não queria também, tipo, sei lá, fazer um texto do que falar. Eu queria meio ir lá e ver o que me vinha na cabeça. E era o momento que eu mais estava nervosa, assim, de... Agora não lembro quem que falou antes, qual filme foi antes, mas eu sei que eu tava, tipo, só, meu Deus, só quero que isso termine. Porque eu pensava que eu demorei muito pra, tipo, entre aspas, incluir meu pai nessa, né? De, tipo, ele subir comigo. Porque, pra mim, o filme sempre foi muito... eu que fiz, era um trabalho meu. Então, tipo, mas me ajudou muito ter meu pai nessa hora. Porque meu pai é uma pessoa muito tranquila, assim. Obviamente, eu sei que ele também tava nervoso. Ele fala que ele fica... Com tudo isso, ele fica orgulhoso e constrangido. Mas eu sei que ele também tava nervoso, mas querendo ou não, ele consegue esconder melhor, né? E lida melhor, porque ele já passou por mais situações de ir num palco com um monte de gente te olhando. Então, eu sei que essa hora foi a que eu mais fiquei nervosa. E no debate, não sei se vocês foram, que teve logo em seguida, mas que foi muito tranquilo, assim. Eu também tava meio preocupada. Eu nunca tinha ido num debate assim, né? E eram com os outros realizadores do mesmo bloco.
E foi muito tranquilo, assim, tipo, eu me senti muito à vontade com eles. E na hora da premiação nem se fala, né? Porque o prêmio do Júri da Crítica, que foi o que eu ganhei, era um dos que eu pensava que já tinha ido, tipo, não lembrava, eu pensei que já ia ir pro melhor filme. E aí veio o Júri da Crítica, deu, ai, qual que é esse prêmio mesmo? Não lembrava que era o melhor filme, tipo... E na hora eu já tava tão, tipo, já tinha terminado, né? Digamos, sem esperança, né? E quando começaram a ler o textinho, que foi um dos poucos prêmios que leram, né, um textinho antes, eu já dava pra ver que era o meu filme por a escolha de palavras, né? E eu ouvia, assim, todos os meus colegas, meus amigos, minha família lá atrás, fazendo, tipo, sabe? Tipo, todo mundo já se segurando pra não comemorar antes. Então, e aí eu olhei pro lado e meu pai tava com uma cara de confusa, assim, tipo, não querendo, tipo, é isso mesmo, é a gente? E aí falaram o nome, daí a gente, tipo, tá, né, vamos lá. Acho que até quando eu cheguei ali em cima eu pedi pro meu pai falar antes, porque eu não, né, não... Era só agradecer, tipo, dá um branco, né, na hora. Então, mas foi muito legal de estar com meu pai nessa hora e de poder, assim... quase que tá lá também nisso de, tipo, em nome do meu curso, né? Tipo, tinha várias pessoas ali que eram egressos já. E eu ainda não me formei, então muito legal de tipo, participar mais, assim, desse meio. Todas as etapas eu tava comemorando muito, sabe? Então, o prêmio só foi o mais alto que eu cheguei até então, mas todas eu tava, tipo, muito feliz. E demorando muito pra processar tudo isso, né? Porque foi tudo muito rápido, é um fim de semana. Então, chegou na segunda, já tava em Porto Alegre, eu tava, meu Deus, tem que voltar pra realidade, né? Tipo, voltar às aulas. Então, querendo ou não, eu ainda não digeri tudo que aconteceu. Tipo, ainda é meio fora da realidade. E por último, pra gente encerrar, se tu tiver alguma recomendação pra deixar pros nossos ouvintes, seja de filme, livro, série. Posso, esse aí mesmo, Antes do Amanhecer, que eu falei toda a trilogia, mas principalmente o primeiro, que pra mim eu posso assistir quantas vezes aquele filme. Eu gosto muito, assim. Bom, muito obrigada pela tua presença, pela conversa, pela disponibilidade. Foi muito legal, muito bom te receber aqui. Obrigada por terem me chamado. Volte sempre. E este foi o episódio de hoje do Caderno 2. Nos siga nas redes sociais. Estamos ativos no Facebook, Instagram e Twitter. Leia nossos textos disponíveis no Medium. A edição desse episódio foi feita por Fernanda Simoneto e ele foi reautorizado por mim, Fernanda Simoneto e Maria Eduarda Welter. Trilha sonora original por Arthur Last e Adriano Quadros. Muito obrigada pela sua audiência e até a semana que vem.